queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva na sua paz, na sua proteção. O vocábulo suicídio deriva de duas expressões em latim: sidium, que é exterminar, matar, assassinar, e sui, que em latim significa si mesmo. Portanto, o suicídio, como o seu variante, que tem uma certa origem grega, autocídio, significa o ato deliberado, intencional, de exterminar a própria existência orgânica. A Organização Mundial de Saúde, portanto, como foi muito bem falado aqui, estabeleceu o dia 10/9 de setembro, portanto, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, em função de que o suicídio hoje é considerado não apenas um problema de saúde pública mundial, não apenas um desafio para todas as nações da Terra. Todos os países da Terra se debruçam hoje para tentar entender o mecanismo, o funcionamento e estabelecer estratégias de prevenção em relação ao suicídio. Todas as grandes autoridades da área e estudiosos do comportamento humano especificamente se reúnem para debater o que é que tem acontecido com a nossa sociedade. O que é que tem acontecido que o tempo passa, a tecnologia ganha voos expressivos, nunca antes sonhado por gerações anteriores, que nunca imaginou que chegaríamos nessa situação tecnológica de tanto controle, de tanto domínio, de tanto acesso, de tanto conforto, pelo menos em parte, ainda que haja os problemas que a gente vive material, de dificuldades financeiras, dificuldades materiais, de escassez de recurso, de pobreza que ainda existe em nossa sociedade, de maneira geral, de precariedade na área da saúde, mas não se pode negar que hoje nós temos condições que não era sonhado, inclusive por reis da Idade Média. Como eu costumo brincar, até entre amigos, o rei Luís, por exemplo, o rei Sol da França, tinha uma condição muito pior do que a gente tem, qualquer um de nós tem hoje, porque na época dele ele não tinha uma aspirina sequer para poder aliviar uma simples dor de cabeça. Portanto, a humanidade tem avançado, tem conseguido vitórias expressivas no campo do entendimento da vida material, das conquistas materiais, do conhecimento do corpo, do conhecimento do universo, do conhecimento da vida biológica, da vida fisiológica, do conhecimento de como nós funcionamos, e graças ao alargamento dessa evolução na área das cirurgias, das medicações, da alimentação cada vez melhor, o que é que tem ocorrido? Nós temos prolongado nossos dias de vida na Terra. A expectativa de vida tem aumentado de tal forma que faz com que os gregos, cuja cultura a gente tanto admira do passado, na época de Sócrates e Platão, cuja mentalidade tanto nos fascina, na época deles, não chegava a 40 anos de idade. Graças à mortalidade e às dificuldades que havia do ponto de vista do campo material, da medicina, do campo de saúde. Hoje, graças a toda essa evolução, a gente tem avançado muito. Mas os estudiosos do comportamento se perguntam o que é que tem acontecido conosco? Por que esse avanço tão grande de um lado e do ponto de vista do comportamento? Do ponto de vista do mundo emocional, parecemos estar, aparentemente, em mesmas situações de estágios mais primários, ou, para não dizer, em certos aspectos, parecemos piorar em função das síndromes comportamentais, dos sofrimentos no mundo emocional, dos transtornos mentais que têm crescido muito e, por consequência, o suicídio. Não porque suicídio seja fruto apenas de transtorno mental, não é isso. Mas é óbvio que há quase sempre, para não dizer 100% dos casos dos suicídios, sempre há, ou quase sempre há, atrelado a algum nível de sofrimento. Algum nível de sofrimento que não é um sofrimento necessariamente de uma doença material, de uma enfermidade clínica,
mas um sofrimento da alma. Alguma coisa diz que a nossa sociedade atual não tem caminhado de maneira adequada. Que a nossa forma de funcionar na sociedade não tem sido a melhor. Não tem funcionado. Não tem resolvido a situação. Da pedagogia à psicologia, as melhores mentes do mundo se reúnem em congressos para tentar entender a problemática do suicídio. Para tentar estabelecer estratégias de prevenção. Desde 2011 para cá, a Organização Mundial de Saúde tem se debruçado sobre o tema e a partir de 2015 tem oferecido relatórios anuais sobre suicídio, especificamente sobre suicídio, a ponto de contribuir para a formação de uma área da ciência chamada suicidologia, para estudar especificamente, exclusivamente, o fenômeno do suicídio. Para tentar entender os seus mecanismos, as suas causas, para tentar entender o que é que tem acontecido. E nesse relatório de 2015, no final do ano, onde os índices de suicídio são tão alarmantes, que a Organização Mundial de Saúde chega a estabelecer que se trata de uma epidemia e pode ser considerado uma espécie de patologia, a patologia do suicídio, estabeleceu-se uma projeção naquela época de que se as coisas continuarem dessa forma, em 2025 o suicídio vai ser a primeira causa de morte no mundo. Mais do que câncer, do que AIDS, do que acidente de carro e do que morte por arma de fogo. O suicídio vai matar mais. Tal é a situação alarmante, 2025. Essa é a expectativa se estivermos caminhando assim. Porque as estatísticas são alarmantes. São alarmantes. O número de criaturas que morrem por suicídio tem aumentado, o que tem chamado a atenção. As considerações que os especialistas fazem, todas elas são fatores que são levantados para entender o problema, o que é muito bom, mas não soluciona de maneira completa, não equaciona de uma forma absoluta. Nós temos, de tal forma, associação, por exemplo, com os problemas de depressão. Hoje, é claro, observar e reconhecer que 90%, no mínimo, dos suicídios tinha atrelado um transtorno de depressão. Sintomas de depressão, não necessariamente diagnosticados. Porque algumas depressões são tão silenciosas que a pessoa não busca ajuda, não recorre a tratamentos, ou às vezes não tem condição de recorrer a tratamentos e fica de alguma forma empobrecida na sua questão psíquica, na sua questão mental, favorecendo, portanto, a questão do suicídio. Os especialistas estabelecem que a nossa cultura é uma cultura de paradoxo. E realmente, já notaram como nós estamos vivendo um momento de grandes contradições? Quantas contradições? Porque, segundo os especialistas, a nossa cultura é a cultura até hoje considerada mais narcisista. A cultura de se aparecer, a cultura de se exibir, a cultura de estar em destaque, a cultura das redes sociais, a cultura desse padrão, desse paradigma de ser visível, de ser visto, de ser curtido, de ser comentado. Uma cultura que valoriza o selfie. Uma cultura que valoriza a aparência. Uma cultura que aparentemente se endeusa. Ken Wilber costuma dizer que essa geração é a geração mais narcísica de todas as outras gerações. Mas por outro lado, é uma cultura ao mesmo tempo egotista, uma cultura do individualismo, uma cultura do isolamento e, por consequência, uma cultura da solidão, onde nós estamos totalmente conectados e estamos sós. O que é interessante pensar. Os aparelhos que nós temos nas mãos e que podemos acessar o mundo em alguns minutos, basta ter alguma conexão de internet. As possibilidades que a gente tem tecnológicas que nos conecta com tudo e que deveria facilitar a interação e a comunicação, tem nos tornado pessoas sozinhas, solitárias e afastadas. Claro que não é o recurso tecnológico que gera isso, mas é a criatura, com as suas características,
com seus padrões e que se manifesta em qualquer ecossistema, inclusive no ecossistema virtual. Ainda a mesma entidade, a OMS, no ano de 2015, nesse relatório, publicou dizendo que, nesse ano, 828 mil pessoas efetivaram o suicídio. Portanto, quase 1 milhão executaram. O número deve ser maior do que isso, porque alguma parcela não entrou nessa estatística, porque há algumas mortes que são enigmáticas, que parecem dúvidas sobre ela, que pairam dúvidas sobre ela e que deixam muitas interrogações. No Brasil, segundo o relatório mais recente da mesma entidade, relatório de 2017, portanto, ano passado, a cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil suicida-se. A cada 45 minutos, o que é alarmante. A associação, portanto, com o transtorno mental é algo evidente. E a suicidologia tenta entender o que é que está por detrás. O que é que tem mais no padrão dos suicídios? O que é que tem mais? O suicídio, do ponto de vista das legislações humanas, não é considerado um crime. Por quê? Porque o direito penal, a legislação penal, estabelece o mínimo de leis para as criaturas viverem em sociedade. Um homicídio é um crime porque você destrói um bem jurídico do outro, que é a vida do outro. Mas como, juridicamente falando, a sua vida é um bem jurídico que lhe pertence, o suicídio não é um crime do ponto de vista da legislação. Nem deve ser considerado um crime do ponto de vista das leis humanas. Porque não é passível de castigo e de punição. É mais passível de ajuda. Algumas pessoas dizem, não, mas não é um crime porque quem se mata não fica aqui para pagar o crime. Não, mas aqueles que tentam suicídio e não conseguem, ainda assim não responde perante a lei. Porque, a princípio, ele não está agredindo os bens jurídicos do coletivo. Ele está, de alguma forma, movimentando-se numa destruição de um bem jurídico que lhe pertence. E o direito penal, as leis do judiciário, se preocupam apenas com isso. Mas é, sobretudo, uma questão de saúde mental. Já é bastante estudado que os mecanismos de suicídio, de alguma forma, revelam um pouco o nível de intenção, de intencionalidade daquele que quer cometer o suicídio. A depender do recurso e do mecanismo que o indivíduo opta, escolhe para o extermínio da própria vida, ele diz muito, ele revela muito a intensidade do psiquismo voltado para o suicídio. O método que ele utilizou. Por exemplo, o método de se jogar de um lugar alto. É de uma alta intencionalidade. Porque quase sempre é difícil salvar. O método de se atirar na frente de um trem. O método de se enforcar. Porque o indivíduo não se enforca e não desencarna, não falece por conta da asfixia, mas porque quebra o pescoço. Então é uma alta intencionalidade. Diferentemente de outros métodos mais suaves. Por isso, inclusive, as mulheres normalmente utilizam métodos mais suaves para o suicídio. Ingerir medicamentos, 1 quilo de dipirona, né? Alguma coisa assim. Os homens quase sempre utilizam métodos mais violentos, dar um tiro na cabeça, dar um tiro dentro da boca. O que de alguma forma diz um pouco, embora a depressão seja mais frequente em mulheres, talvez pela característica que ou as tendências, ou as prevalências mais do sexo feminino, em função da sensibilidade, em função do mundo subjetivo, as mulheres normalmente tendem a refletir mais, né? Reflexionar mais, o homem é mais impulsivo nesse sentido, é mais imediatista, as mulheres se cuidam mais, as mulheres conversam mais, né? O homem, a mulher quando tem problema, desabafa, compartilha, tende a fazer isso, né? Os homens quase sempre vão encher a cara. Então são métodos mais agressivos nesse sentido. E por isso é quase sempre comum a gente afirmar que os casos de suicídio feminino são mais possíveis de salvar-se. Né? Cortar os pulsos, que é uma possibilidade de salvar, ingerir medicamentos e assim por diante. A filosofia sempre se interessou pelo suicídio. Há um texto muito conhecido de Albert Camus, talvez um dos textos clássicos que aborda o suicídio. Albert Camus, que era um filósofo nihilista, um filósofo um tanto amargurado,
né, que tinha uma visão cética e pessimista da vida, escritor, teatrólogo também, né? Camus, que era francês, embora tinha também descendência na Argélia, costumava dizer que o suicídio, para ele, parecia ser o tema mais importante da filosofia. Por quê? Porque para ele, suicídio implica em decidir ou não viver nesse mundo. E como Albert Camus não tinha uma visão espiritual, a perspectiva dele era uma visão do mundo material, ele diz, para a filosofia é capital responder a pergunta, vale ou é importante viver a vida no mundo? Porque o suicídio trata disso. Se vale a pena viver a vida no mundo ou dispor da própria vida. Mas o próprio Camus, embora pessimista, ele costumava concluir dizendo que o fato da pessoa se suicidar, ao concluir que a vida não tem sentido, não muda a falta de sentido da própria vida. O fato de alguém exterminar a própria existência não soluciona o problema da ausência de sentido da vida material. Schopenhauer, o filósofo pessimista alemão, que também era bastante deprimido e angustiado, segundo alguns autores, Schopenhauer apregoava a ideia do suicídio depois de ter se libertado entre aspas, né, da tradição socrático-platônica, né, que ele estudou a princípio na sua carreira, a ideia do mundo das ideias, né, enveredou para a música, né, achava que só no mundo da música ele poderia ter uma sensação de bem-estar e o filósofo poderia ter uma visão da beleza, né, a música de Wagner, a música da ópera alemã, e mais tarde ele apela para a questão do suicídio, dizendo que o suicídio é uma espécie de solução filosófica para o problema da angústia. Schopenhauer era um filósofo muito angustiado, muito amargurado. E, de alguma forma, vinha de uma tradição de considerar a vida como sendo uma experiência sem sentido nenhum. Uma experiência que leva o indivíduo sempre a sofrer. Para ele, a vida é um sofrimento. Ele chegava a dizer que a vida é um sofrimento constante. Porque mesmo quando você esteja bem, já é um sofrimento porque você fica, de alguma forma, pensando no dia que você vai perder esse status. O status de estar bem já é a reflexão ou a tensão, a ansiedade de um dia deixar de estar nessa situação, já que tudo no mundo material é fugidio, é temporário, escorrega. Essa era a visão de Schopenhauer. A vida é uma sucessão de perdas materiais, que fazem a criatura ser angustiada. E quanto mais a criatura toma consciência da sua realidade, mais ele sofre. Essa era a ideia de Schopenhauer. E ele apelava a um certo conto, que eu não sei se é verdade, mas se diz que ele, certa vez, ensinando com seus alunos da Universidade de Leipzig, disse, falando sobre suicídio, que o suicídio era a solução para o problema da amargura. E os alunos seus perguntaram, ô professor, por que o senhor então não se matou? Porque o senhor já é um senhor de idade, já tem quase 60 anos de idade, 60 anos para o século XIX, já era idade bem avançada para a época. O senhor poderia já ter se matado, né? Porque já deve ter passado por muitos sofrimentos. E ele respondeu, mas se eu me matasse, quem ficaria aqui ensinando vocês para fazer isso? Então era Schopenhauer, a mentalidade dele. E mesmo escritores como Goethe, poeta alemão, que em algum momento ficou deprimido, e escreve principalmente a obra O Sofrimento do Jovem Werther, que fala sobre um apaixonamento de um jovem e a opção dele, porque não foi aceito no seu encantamento amoroso, pelo suicídio. Ou outros como Kafka, que era um escritor bastante niilista, bastante cético, com um conflito sério com a figura paterna. Dostoiévski, que era uma criatura genial, mas deprimido, alcoólatra, epiléptico, vítima dos campos de concentração. Esse indivíduo que para Freud era o maior escritor do século XX. Dostoiévski escreve algumas obras que não falam diretamente sobre suicídio, mas namora a ideia de que o suicida, ele parece filosoficamente querer ocupar uma função da divindade. Porque a divindade é que corta o fio da vida, é que decide o momento de a vida se extinguir, e o suicida parece querer ocupar esse lugar da divindade. Essa era a ideia que passava pela mente de Dostoiévski e assim por diante. A verdade é que o suicídio sempre foi condenado e em alguns momentos foi considerado algo trágico, algo negativo, que desequilibra famílias e sociedade em quase todas as épocas. Só para se ter uma ideia das tradições religiosas,
todas as tradições religiosas, com exceção do fanatismo fundamentalista religioso, nós temos sempre a ideia de que o suicídio é algo trágico, que deve ser evitado, que deve ser resistido, com exceção do fanatismo religioso, que, aliás, aqui para nós, não representa o grupo majoritário das doutrinas, principalmente da doutrina árabe, da doutrina do islamismo, da doutrina descendente de Maomé. Porque boa parte dos indivíduos estudiosos do Corão não entendem a jihad, a guerra santa, através de homens-bombas, que colocam bombas no próprio corpo e optam pelo suicídio. E a gente no Ocidente ficou horrorizado com isso. Mas como é que a gente fica horrorizado com isso se a gente, no Ocidente, fizemos a Inquisição? Fizemos as guerras santas, as cruzadas. Conseguimos fazer uma Inquisição do Evangelho de Jesus. Conseguimos retirar do Evangelho de Jesus argumento para fazer uma Inquisição. E a gente fica espantado porque alguns muçulmanos conseguem tirar do Corão o argumento do jihad, uma guerra santa, que na verdade é uma guerra interior. É o bom combate do apóstolo Paulo. Maomé foi um grande missionário. Missionário das forças espirituais. Mas a sua palavra foi mal entendida por um grupo, que é um grupo de psicopatas. De pessoas que fazem lavagem cerebral com crianças. Para colocar crianças para serem homens-bombas. No argumento de que eles vão encontrar lá, porque estão servindo a lá. Se eles vão encontrar lá sendo homem-bomba, por que eles não fazem isso? Colocam outras vítimas inocentes, normalmente crianças, para explodirem shopping centers, comunidades e assim por diante. Então, mas não é o pensamento majoritário, é uma exceção. Por outro lado, no passado existiu o ritual Satya na cultura indiana, graças a Deus já superado em boa parte da cultura indiana, que tinha na deusa Satya a ideia da pira fumegante e de o holocausto que deveria ser de alguma forma, oferecido pela esposa do marido que faleceu. Graças a Deus isso está superado. Basicamente era o seguinte, o marido morria e a mulher se atirava ou numa pira fumegante ou se atirava no cadáver dele e era enterrada viva com ele, optando, portanto, por um suicídio que era mais por ignorância do que realmente suicídio. Graças à cultura de que é a cultura machista, patriarcal do passado que considerava a mulher a propriedade dele. Como era a propriedade dele, o objeto dele poderia ser enterrada com ele. Essa é a ideia. E elas próprias optavam por isso, num ritual que tinha oração, dança e assim por diante. Allan Kardec examina esse ritual em O Livro dos Espíritos. E os espíritos dizem que é mais ignorância do que necessariamente suicídio, porque elas não sabem. Estão atendendo um preconceito cultural, religioso e uma crença legítima e sincera. A verdade é que, além disso, nós temos no Japão, até hoje, o ritual seppuku, ritual esse, que é de uma tradição dos samurais, que envolve o sujeito de famílias japonesas que não conseguiram algum sucesso profissional, econômico, familiar, e que é considerado um ato de coragem, através de todo o ritual samurai, optar por suicídio, inclusive na frente da família, para uma atitude que deve, aspas, honrar a família. Olha que coisa, olha que cultura. O ritual seppuku é o seguinte, o indivíduo teve fracasso na vida profissional, não conseguiu emprego, teve um fracasso na vida pessoal, na vida sentimental, então ele faz esse ritual para que a família não passe a vergonha do fracasso dele, ele tem que honrar a família com o seu próprio sangue, através do suicídio. Veja que coisa trágica. Não seria mais interessante ele honrar a família tendo a coragem de continuar vivendo, enfrentando as consequências da sua vergonha? Não seria um ato de orgulho e de fuga, deixando inclusive a família com as marcas do seu suicídio? Mas é um preconceito cultural. Mas, por outro lado, com exceção desses rituais e desses paradigmas culturais que estão cada vez mais raros, e mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que a gente imagina, vai ser peça de museu, vai ser lido no livro de história, a verdade é que o suicídio quase sempre é visto com grande preocupação. Por um lado, é bom que o suicídio não seja feito apologia, não seja naturalizado. A ideia de colocar o suicídio como algo natural, né, que deve ser estimulado, é muito grave. Por quê? Vou contar uma coisa que é conhecida entre nós, psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas. Quase sempre quando uma pessoa famosa ou uma pessoa que se suicida aparece na mídia, outros casos começam a aparecer também. Porque estimulam pessoas que têm tendência a suicídio a cometer a mesma coisa.
a fazerem a mesma coisa. Se sentem estimuladas. Então, por um lado, é o chamado efeito Werther, da obra do jovem Werther. Por quê? Porque a obra de Goethe, que falava desse jovem, que era apaixonado por uma garota, que foi recusado na sua paixão e optou pelo suicídio, quando começou a ser vendido, vários jovens americanos e europeus que leram a obra se suicidaram. A obra foi proibida durante muitos anos na Europa e nos Estados Unidos. Tanto é que quando lançou recentemente uma série no Netflix chamada 13 Motivos, alguma coisa assim, 13 Motivos, que fala sobre suicídio, os especialistas se dividiram a respeito disso. De um lado, alguns especialistas se colocaram como, é muito bom abordar coisas sem preconceito, sem tabu. Do outro lado, alguns psiquiatras tinham receio de produzir um efeito Werther, ou seja, um estímulo, porque descrevia de maneira explícita o ato suicida de alguns personagens, o estímulo e aí o incentivo para algumas pessoas que já trazem a tendência suicida a se matarem. Então, o suicídio, de um lado, não deve ser naturalizado, porque pode ser estimulado. De outro lado, que é o que acontece com a nossa sociedade, o suicídio é um tabu. E aí ninguém toca no assunto, todo mundo reprime, todo mundo critica, é feio, e também isso não ajuda. Porque dessa forma, aqueles que têm ideias suicidas não se sentem compreendidos, não se sentem acolhidos, não se sentem aceitos. É muito comum alguns erros do passado, que era a da crítica social. Como o suicida, ou potencial suicida, ou aquele que tem ideação suicida, ele tem muito receio de falar no assunto porque acha que vai ser criticado, vai ser reprimido, vai ser condenado, vai ser motivo de chacota e de desqualificação, vai ser visto como louco, como doente mental. Ele não fala no assunto, mas fica alimentando e agasalhando a ideia. Esse é um dos grandes erros da nossa sociedade, por conta do preconceito da crítica social. Aliás, era muito comum no passado falar assim, é bom não falar muito no assunto, porque senão estimula. E até psicólogos entraram nesse erro. Ora, se o psicoterapeuta, se o terapeuta, ou se alguém que está atendendo alguém não aborda naturalmente o assunto, o paciente que já é vítima de preconceito, é visto ou vê as coisas como sendo objeto de preconceito, se sente não se sente encorajado de falar sobre o assunto, se sente reprimido e não toca no assunto. E aquele assunto não é tocado. Às vezes porque o receio do terapeuta, da pessoa, tocar no assunto e ouvir aquilo que ele não está preparado para ouvir. Também tem isso. Né? Porque esse receio faz com que essa tensão aumente. O paciente não se sente compreendido no seu problema. Na sua fantasia, ele acha que o terapeuta recrimina o suicídio. Tem preconceito porque não toca no assunto. Olha que coisa delicada. Então, e a psicologia no passado achava isso, que se falar demais no assunto, incentiva, estimula. Hoje é uma tese totalmente superada, pelo contrário. Porque você já viu alguém dizer assim, não, você está pensando em suicídio? Hoje os psicólogos costumam abordar assim, naturalmente, quando percebe algum traço de depressão, está passando pela sua cabeça se suicidar? Ah, tá? Em que nível? Você já planejou ou nunca chegou a planejar nada? Já executou? Já fez alguma tentativa? Falar naturalmente. Mas está essa fantasia, seus pensamentos. Essa ideia de que se tocar no assunto vai estimular. Então, você já pensou em suicídio? Eu nunca pensei não, mas agora que você está tocando no assunto, até está passando pela minha cabeça. Não existe isso. Quem está pensando em suicídio está alimentando durante muitos dias. E tocar no assunto, a pessoa até fica aliviada. Realmente eu tô. E nunca conversei isso com ninguém. Mas me permita desabafar. Eu tenho pensado, tenho já planejado, alimentei isso e aquilo. Para o terapeuta ver o nível de intensidade. O nível de intensidade daquilo que passa pela cabeça dele. Né? Em que ponto está? E que estratégias estabelecer? No passado se falava assim, quem fala muito em suicídio, que vai se matar, que vai se suicidar, não é só que está querendo chamar a atenção. E isso é outro grande erro. É um grande erro. Quer dizer, se você depende do que você acha de chamar a atenção. Se chamar a atenção quer dizer apenas fazer teatro e no fundo a pessoa não quer se suicidar, esse é um erro. Agora, se chamar a atenção quer dizer que a pessoa está pedindo ajuda, está no fundo fazendo um pedido de socorro, é verdade. No fundo a pessoa está fazendo um pedido de socorro. Porque se ela está falando, é porque ela está pensando. Está passando pela cabeça dela. É muito comum casos de suicídio em que a família depois recorda, realmente ela falou, de vez em quando ela falava, eu não aguento mais, uma hora dessa eu me mato. E às vezes a gente não valorizou, claro, não é culpa nossa, no dia a dia, às vezes a gente não dava aquela importância, né? Falava, às vezes colocou alguma coisa numa rede social,
Tá muito pesado para mim, não aguento mais. E aquilo passou despercebido e passa despercebido mesmo. Por isso, os psicólogos e psicanalistas costumam dizer, falar, às vezes, substituir o fazer. Por isso, o estímulo do compartilhar. Por isso, foi colocado aqui por minha amiga muito bem, os serviços, não apenas na casa espírita, o atendimento fraterno, etc., mas os serviços, que às vezes é apenas de escuta, de ouvir. De ouvir. Enquanto o indivíduo está falando, mesmo falando coisas densas, de que tentou suicídio, de que tem tentado suicídio, ele corre menos perigo. Quando o sujeito não fala mais, fica mudo, ele está na fase final. Aí o próximo passo é fechar as contas do Facebook, do Instagram, se ele tiver. Normalmente o sujeito fecha as contas, ou bota uma mensagem enigmática, mandando abraço para todo mundo, mandando beijo para todo mundo, fazendo uma espécie de despedida, escreve uma carta, é muito comum a carta dos suicidas, né? É muito frequente, a maioria dos suicidas escreve uma carta, deixa um bilhete, deixa um escrito. Então, quando ele está nessa fase que ele já não fala mais, já está mudo, ele está na última fase, na fase final. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Virginia Woolf, a célebre escritora, essa genial escritora. No momento final, depois que ela falou por 3 dias e 3 noites num surto psicótico com o próprio marido, mais tarde ela emudeceu, emucheceu, colocou pedras dentro de um casaco e se atirou no rio, pedras que levaram-na ao afogamento. Foi assim com Ernest Hemingway, que pegou uma arma do pai e deu um tiro na cabeça. E foi assim com algumas outras pessoas. Então, essa ideia, falar substitui o ato. Falar sobre... Por isso a carta do suicídio é o último desabafo. Não apenas uma necessidade de ser compreendido, em parte, de se explicar. Por outro lado, quando o suicídio é movido por alguma mágoa, o sujeito também deixa uma carta de mágoa acusando aqueles que ele acha que é responsável pelo suicídio, né? Que é o último ato trágico, né? Que nesse sentido os psicanalistas dizem, eu não consegui matar o outro, então eu me mato para matá-lo. Aí eu morro e deixo o conflito com ele. Jogo o conflito com ele, porque eu já saio de cena. Essa é a ideia. Então, é muito comum isso nos casos amorosos. A pessoa não quer namorar mais comigo, não quer ficar mais casado comigo, eu me mato e jogo o conflito para aquele que fica e agora carrega aquele fardo, aquele peso. É o instinto violento para fora de querer dominar o outro que não conseguiu, voltou para dentro, num processo de autodestruição. Freud, na psicanálise, examinou, no começo da sua teoria, a chamada teoria do princípio do prazer. Ele estabeleceu a ideia de que o ser humano é movido pelo prazer. Foge da dor e busca o prazer. Esse foi o primeiro momento da teoria freudiana. E ele estabeleceu que esse prazer, esse impulso de prazer, leva o indivíduo à busca pela satisfação da libido. Libido para Freud não era apenas o sexo, mas era a energia que busca prazer, que pode ser um prazer cultural, pode ser um prazer artístico, pode ser um prazer espiritual, mas para ele, por detrás, havia essa energia que estava sendo acionada. Freud estabeleceu essa teoria, mas mais tarde ele percebeu que alguma coisa estava faltando. Quando ele viu os casos de masoquismo, os casos de suicídio especialmente, os casos de autodestruição, de autoviolência, ele percebeu que havia algo faltando e estabeleceu o segundo momento da sua teoria, que foi a conclusão, quando ele chama a teoria de além do princípio do prazer. Quando ele vai dizer que além de eros, a expressão que ele usa para falar da dinâmica interna nossa que busca prazer, um outro elemento que ele chama de thanatos, da tradição grega, thanatos tem a ver com morte. Ou seja, a energia da vida e a energia da morte. Curioso que Allan Kardec vai falar de lei de conservação e lei de destruição, que está na natureza, né? Kardec antecipou esse conceito freudiano. E para Freud, o suicídio seria thanatos se manifestando. Ou seja, de tal forma, essas energias para ele se equilibravam. Mas às vezes havia um descompensamento, uma descompensação, um desequilíbrio. Então, por exemplo, quando eu estou muito alegre, muito eufórico, o meu lado do prazer está no meu consciente. Mas o excesso faz com que thanatos fique ali reprimido, que é o lado, digamos assim, negativo, o lado qual é o oposto de alegria? Tristeza, melancolia, que faz parte também. Mas se eu estou muito eufórico, eu estou reprimindo demais a melancolia, que pode sair de maneira violenta.
pode emergir de maneira catastrófica. Então, essas energias se equilibram. E é necessário se equilibrar. Para ele não é positiva ou negativa, são energias que equilibram. Mas, às vezes, o indivíduo é tomado por Thanatos, que é energia de morte, energia de destruição, e que acaba, de alguma forma, gerando o suicídio. Para a psicanálise, o suicídio é o fenômeno em que o indivíduo deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. Vou explicar. Nós temos a sensação de que estamos dando conta da nossa vida e que temos controle sobre os nossos atos. É essa sensação que o ego tem quando está em perfeita identificação com a sua personalidade, com a sua estrutura psíquica. Então eu tenho a sensação que eu tenho escolhas, e tenho mesmo, tenho livre-arbítrio. Né? No suicídio, o sofrimento mental é tão grande que eu não tenho essa sensação de ser sujeito da minha própria vida. Trocando em palavras, quando eu mato alguém, eu sou o sujeito e a vítima minha é o objeto. No suicídio, eu deixo de ser sujeito e passo a ser objeto, objeto de mim mesmo. Ou seja, o suicídio é um homicídio de si mesmo, onde o indivíduo abre mão de ser sujeito da própria vida para ser objeto, para ser vítima, vítima de si mesmo. Essa é a interpretação da psicanálise. Mas a doutrina espírita, o espiritismo, vai dizer que nós somos espíritos imortais, que somos seres espirituais. Deixa só eu concluir, que eu até abro espaço para alguma colocação. O espiritismo vai dizer que somos imortais, somos seres espirituais, que somos além da matéria, além do mundo orgânico, do mundo material. Allan Kardec examina a realidade de que nós não somos apenas o corpo, temos um elemento da consciência, que ele chama princípio inteligente do universo. Mas, depois de examinar a imortalidade, examinar a questão espiritual, Allan Kardec, na última parte do Livro dos Espíritos, a quarta parte que ele chama das esperanças e consolações, ele vai examinar as grandes questões após a morte. Aliás, dessa parte surgiu mais tarde a obra O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. E nessa parte, Allan Kardec tem um capítulo sobre felicidade e infelicidade, penas e gozos terrenos, ou seja, sofrimentos e venturas e alegrias na terra, e penas e gozos futuros, sofrimentos e prazeres além da matéria, que são os dois grandes eixos para examinar as questões das esperanças e consolações. E no capítulo sobre penas e gozos terrenos, Kardec tem um tópico, um subitem, chamado desgosto da vida, suicídio, onde ele vai examinar essa questão. E é interessante como Allan Kardec foi num ponto que hoje os especialistas sobre depressão reconhecem que suicídio quase sempre está atrelado a algum sofrimento emocional, se não é depressão. Ele vai falar isso com o termo desgosto da vida. E a sabedoria de Allan Kardec era tão grande porque desgosto da vida é um termo mais abrangente, mais amplo. Toda pessoa que está deprimida está com desgosto da vida. Mas nem toda pessoa que está com desgosto da vida está deprimida. O indivíduo pode estar, num momento específico, com desgosto da vida, um desencanto, pode estar com alguma melancolia, sem necessariamente estar já na depressão. A depressão é um transtorno mais sério. Mas Kardec vai dizer que todo fenômeno do suicídio tem algum nível de desencanto da vida, desgosto pela vida. E chega a perguntar aos espíritos, de onde vem certo desgosto da vida que se apodera de certas pessoas a ponto de levá-las ao suicídio? E os espíritos respondem que, por um lado, há uma certa tendência à ociosidade. A ociosidade aqui no sentido de uma dinâmica de estar se sentindo, atuando no mundo e se satisfazendo, tendo prazer. Porque senão a gente vai pegar essa frase dos espíritos e a gente não vai achar que os espíritos são bobos, achando que a ociosidade aqui é vista de maneira muito infantil, muito literal. Ah, é só trabalhar que sai disso. Tá deprimido? Pega um monte de roupa e começa a lavar que sai da depressão. Não é tão simples assim. A gente sabe que essas frases que a gente utilizava no passado já estão fora de moda. Nem sempre. Às vezes a pessoa está deprimida, está lavando roupa, está com uma série de trabalho e está deprimida. E está deprimindo mais por causa de excesso de trabalho. Não necessariamente. Em que pese, a depender de como o indivíduo trabalha, às vezes o trabalho pode até lhe ajudar. Pode até lhe ser uma espécie de terapia. Né? Mas quando os espíritos falam efeito da ociosidade, e falam, porque
não atuar de maneira a satisfazer-se, ele não está falando que a pessoa deve trabalhar e só trabalhando é que se recupera, sai da depressão. Porque há pessoas que já estão trabalhando demais, estão deprimidas, e às vezes estão deprimidas porque estão trabalhando demais. Né? Tudo tem a ver com esse equilíbrio, esse equacionamento. Mas o trabalho que ele está dizendo aqui, e a ociosidade, é quando o indivíduo, seja trabalhando, seja não trabalhando, o indivíduo não se sente vivo. Está apenas atuando no automático. Está apenas fazendo as coisas sem sentir, sem pensar. É essa a ociosidade. Então ele está ocioso. Porque o trabalho para o mundo espiritual não é apenas fazer a coisa braçal. O trabalho no mundo espiritual é quando movimenta algo interior. Quando o indivíduo sintoniza com aquilo e cresce espiritualmente com aquilo. Sabe por quê? Vou citar um episódio muito conhecido entre nós. O episódio de Jesus com Maria e Marta. Jesus elogiou a atitude de Maria, irmã de Lázaro, que estava ali perto dele, e chamou a atenção de Marta, que estava trabalhando na cozinha. E Maria não estava trabalhando, estava quieta. Porque se o trabalho fosse apenas ficar se movimentando, no umbral tem muita gente trabalhando. Nas regiões inferiores de espíritos ignorantes, o que não existe, o que mais existe é a gente se movimentando. Não tem falta de trabalho, é muito trabalho, muita ocupação. Se trabalho fosse apenas isso, se movimentar, não. Jesus chamou a atenção para a operosidade de Maria. Porque nem sempre o indivíduo que está apenas fazendo o trabalho braçal está crescendo. E às vezes, aquela atitude de Maria exigia muito mais dela. Havia ali uma dinâmica de parar para concentrar e para absorver o que ele tinha para falar. Por isso que ele diz, Marta, Marta, por que estás tão fadigada? Maria escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Era ele. Porque ele não ia se repetir ali. Então, é necessário ter esse... E aí os espíritos dizem, além disso, há uma tendência à saciedade. Saciedade, sabe o que é? Eu estou saciado demais. É a cultura que a gente vive. A cultura que a gente consome, compra, come e está insatisfeito. E sempre quer mais. Porque quando a gente apela para o excesso nos desequilibra a ponto de a gente sempre estar insaciável. Veja os campeões do sexo. Está aí na mídia alguns. Que são invejados. Porque são jovens, belos. Mulheres e homens, às vezes atormentados. Que vivem de fuga em fuga. Que vivem sempre buscando mais e mais. E quando o corpo já não estão respondendo mais ao apelo sexual normal, tomam drogas para continuar tentando sentir alguma coisa. Porque o corpo já nem mais acompanha, mas a mente não tem limite. E às vezes optam por suicídio. Então, vejamos essa saciedade, esse modelo materialista nosso, que é um modelo que a gente tem que ter todo tipo de prazer. A gente tem que usufruir de tudo. Esse modelo tem levado as pessoas à insatisfação. Nunca me esqueço de um ator de Hollywood, na década de 50, eu não estava encarnado na época, nem muita gente aqui, o ator Andrews, Charles Andrews. Esse ator contracenou com Bette Davis e com as grandes atrizes da época, se casou 5 vezes. Esse homem, que era milionário, foi indicado ao Oscar e ficou muito conhecido. O suicídio dele também ficou muito conhecido. Porque a carta que ele deixou era assim: deixo uma carta para dizer que minha vida não tem mais sentido. Tudo que eu podia fazer e conquistar e usufruir, já fiz. Qualquer mulher que eu quisesse na minha cama, eu conseguia. Qualquer carro eu comprei. Qualquer tipo de comida em restaurante eu consegui apreciar. E eu estou com tédio, com vazio imenso. Perdi o estímulo para a vida, porque eu já consegui tudo, 40 e poucos anos. E dei um tiro na própria cabeça. Allan Kardec pergunta no item 944, que para mim é a pergunta talvez mais importante do tópico. Ele vai dizer, o homem tem o direito de dispor da própria vida? E os espíritos respondem, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Kardec, com a inteligência dele, vai perguntar na 944, letra A. Mas o suicídio não é sempre voluntário? Por que você falou suicídio voluntário é sempre um crime? O suicídio não é sempre voluntário?
Os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. O que significa dizer o seguinte, que há casos em que a pessoa surta, perde a noção da realidade, entra no desespero e se mata. Mas ela não tinha consciência do que estava fazendo. Nesse caso, esse ser, quando desperta no além, ele não necessariamente desperta como suicida. Porque o suicídio tem a ver com a consciência. Eu sei do que eu estou fazendo, estou exterminando a própria vida. Mas se o indivíduo entrou no surto, e alguns casos de esquizofrenia, que o indivíduo entra no surto, não sabe o que está fazendo e se mata. Às vezes até sofre um acidente. Nesse caso, ele não é suicida, mas ele é responsável por ter se deixado cair no desequilíbrio mental. Porque quase sempre o desequilíbrio mental começa no agasalhar determinadas ideias. Aquela ideia fixa, perturbadora, que a gente fica ali martelando na nossa cabeça e a gente vai agasalhando, até ir desarticulando. Então, às vezes o indivíduo é responsável pela loucura porque se deixou derrapar no transtorno de comportamento, com as ideias fixas, né? Assim é na loucura, assim é no processo obsessivo, por exemplo. Eu nunca me esqueci uma reunião mediúnica que o espírito se manifestou, um jovem que morava aqui em Salvador, e ele dizia: peça a minha mãe. Ele pedia a minha, eu nem conhecia a mãe dele, porque às vezes nas nossas mediúnicas, quem participa de mediúnica sabe aqui, as comunicações são de seres que a gente não conhece. Morava, inclusive, ele dizia, no relato mediúnico, que morava, inclusive, num bairro aqui próximo. Chegou a dar endereço, mas, meu amigo, o que é que você quer que eu faça? Ele dizia chorando, e contou a história dele. Um jovem que se suicidou. E ele dizia: diga à minha mãe que eu não sou suicida. Eu fui assassinado pelo meu inimigo. Pelo meu inimigo. Na hora fatal, eu fui hipnotizado, fui tomado de um transe, perdi a consciência e me atirei. E antes do corpo tombar no chão, eu ouvi ainda uma grande gargalhada. Mas eu estou aqui, eu sou responsável, estou respondendo por ter me deixado agasalhar a ideia do intruso espiritual. Durante anos, ele vinha me martelando. Se mate, se mate. Sua vida não tem sentido. Eu fui agasalhando, fui abraçando a ideia de tal forma que no momento do surto, eu não fui responsável porque eu não queria me matar. Eu fui assassinado pelo adversário espiritual, mas estou respondendo porque me deixei conduzir pelo desequilíbrio. Porque a nossa casa mental é um departamento muito delicado. Muito delicado. A gente vai entulhando a nossa casa mental de uma série de lixo mental, de perturbação, que vai avolumando-se e depois a gente não sabe o porquê a gente está sofrendo dessa ou daquela questão, experimentando esse ou aquele desequilíbrio. Kardec vai, portanto, estabelecer a ideia do desgosto da vida. Desgosto da vida que é tema de poesia, de literatura, de obra romanceada, de religião. Hamlet, na obra de Shakespeare, é o protótipo de alguém desgostoso pela vida que fica naquela escogitação. Ser ou não ser, eis a questão. Viver, dormir, acordar, comer, pensar, talvez, quem sabe. É o monólogo de alguém que está desgostoso pela vida. Ou então Arjuna no Bhagavad Gita, que fala do conflito que ele vivia, o discípulo Arjuna com Krishna, e o desencanto que tomou conta da vida dele quando ele não conseguia vencer as suas próprias paixões. Ou Jó, personalidade mitológica da Bíblia, que em algum momento, depois de ser tentado pela figura simbólica de Satanás, porque é um conto, é um símbolo, não é ao pé da letra, e depois de perder tudo, Jó, que a princípio era um homem de fé, o símbolo da paciência, tem um momento que ele entra num desencanto e chega a dizer: porque Deus continua preservando a vida daquele que deseja a sepultura. Porque Deus continua preservando a vida daquele que quer morrer. Essa é a ideia, o monólogo. Mas o desencanto da vida tomou conta até de religiosos. São João da Cruz, o místico espanhol, chegou a elaborar um conceito num livro dele chamado A Noite Escura da Alma, para falar de uma amargura que tomava conta de alguns religiosos. Ele mesmo, em um momento da vida, foi tomado por um desencanto e por uma dúvida espiritual a respeito da sua própria fé. E São João da Cruz chegava a dizer que todo religioso passa por essa noite escura.
A noite escura da alma é o momento de grande testemunho dessa alma religiosa, onde seus valores são colocados. Quer ver uma figura que passou isso durante muitos anos? Madre Teresa de Calcutá. O seu confessor, o padre que a ouvia nas confissões do ritual católico, declarou, depois da sua morte, inclusive com algumas cartas que recebia dela, a sua noite escura da alma. Madre Teresa de Calcutá tinha traços de depressão, inclusive, de melancolia. Tinha uma séria dor de cabeça, enxaqueca que acompanhou a vida inteira. Vejam as fotos de Madre Teresa na internet. A maioria delas é aquela expressão sem sorrir, a expressão melancólica. Uma ou outra você vê ela sorrindo, mas ainda assim um sorriso algo forçado, porque ela tinha uma tendência muito grande à melancolia. E ela coloca nas cartas as suas dúvidas que abatia, as dúvidas a respeito da sua fé. A noite escura da alma que tomou conta dela, e no final da vida tem um texto dela que ela falou que ela havia superado, que ela havia passado pela noite escura da alma. Só que ela soube lidar. Essa é a questão. Ninguém está dizendo aqui que ninguém não vai ter desencanto pela vida. Todos nós, em algum momento da nossa jornada pela Terra, podemos viver uma noite escura da alma. Todos nós podemos padecer de algum desencanto. Todos nós, é natural, passar por aquilo que Dante chamava a selva selvagem da existência. Então, todos nós, mas a questão é saber lidar com isso. O que é que Madre Teresa de Calcutá fazia? Quanto mais ela ficava melancólica e angustiada, mais ela transferia isso para a sua tarefa de se dedicar ao bem, aos pobres mais pobres de todos os pobres, como ela chamava. Era isso que ela fazia. Angustiada, às vezes a angústia não passava de uma hora para outra, mas ela se direcionava para a ação do bem, a ação da caridade. Porque se ela tinha dúvidas a respeito de Deus, ela não tinha dúvida nenhuma a respeito do bem. O bem, ela acreditava no bem. E assim ela colocava para... Então, o que é que eu quero dizer com isso? Tristeza, melancolia, faz parte da vida. Eu até posso dizer aqui, sem dúvida nenhuma, que tristeza é sinal de saúde. A saúde é feita também de tristeza, saúde mental. Porque se a pessoa só fica eufórica, também está alguma coisa errada. Tristeza faz parte da alegria até. Agora, ficar só na tristeza, aí a gente tem um problema. Permanecer sempre na tristeza, aí já é outra coisa. O Espiritismo vem dizer mais, meus irmãos, vem dizer as situações do suicida após a morte. As situações do suicida no além. Kardec tem um texto que ele vai dizer, já estamos até acabando, concluindo, mas só para arrematar o tema, Kardec vai dizer em alguns textos que os casos mais dramáticos que ele examinou, e ele examina vários casos, inclusive em entrevistas que ele estabelece com espíritos, é o caso de suicidas. A sensação de perda de tempo, o desapontamento. Matou a si mesmo achando que ia cair no aniquilamento da consciência, no escurecimento da própria consciência. O que aconteceu é que a vida continuava da mesma forma. Uma espécie de sensação de tempo perdido, dores morais, a consciência de culpa, e dores físicas, entre aspas. Não é uma dor física como a gente costuma dizer, porque o espírito não tem um corpo físico para ter dor física. Mas tinha dores físicas, que é a repercussão, como diz André Luiz, no corpo perispiritual. São as lesões perispirituais. O perispírito não é lesionado por aquilo que acontece no corpo, mas pela ação moral. É bom a gente entender isso. Porque o perispírito não se deforma, não se altera porque alguma coisa acontece no meu corpo, mas pela ação moral. Porque senão, se eu estou aqui e sou vítima, digamos assim, de um tiroteio, e uma bala me alcança, eu sou vítima da situação. Eu desencarno bem, não fico com marca. Senão você vai dizer que Gandhi, que foi vítima de bala, está lá marcado no além. Não. Jesus ficou marcado para sempre com a cruz? Não. Agora, se eu morro da mesma forma, só que eu que peguei a arma e dei um tiro na cabeça, o perispírito se altera não por aquilo que aconteceu no corpo, mas pela ação moral, que lesa, que fere a consciência. Chico Xavier disse isso no Pinga Fogo de São Paulo, na TV Tupi de São Paulo, em 1971. Quando perguntaram sobre suicídio, ele vai dizer, a depender da área em que o suicídio foi feito no corpo, gerando a lesão perispiritual, pode acontecer, não é todo caso, mas pode acontecer, em muitos casos, a grande maioria dos casos, o indivíduo retornar na Terra com determinado prejuízo daquilo que ele causou a si mesmo. Deu um tiro na cabeça, alcançou uma área cerebral dos lobos frontais, volta com autismo, com síndrome de Down,
com esquizofrenia, com anencefalia, com macrocefalia. Atingiu a área auditiva, volta surdo-mudo. Tomou veneno, cianureto e mercúrio e destruiu o aparelho gástrico, intestinal, laríngeo, volta com problema respiratório desde criança, problemas respiratórios sérios, digestivos sérios, problemas pulmonares. Se atirou do local alto e despedaçou o corpo, volta tetraplégico, paralítico. A depender da área em que aquilo foi lesionado, e claro, os atenuantes e os agravantes, os efeitos, portanto, do suicídio. Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou e que escreveu Memórias de um Suicida por Ivone Pereira, narra na obra dela que todo o sofrimento na Terra, melhor dizendo, ele diz não apenas todo, mas todos juntos, é suave comparado com aquilo que o suicida experimenta. Porque além disso tudo, diz Camilo Castelo Branco, o suicida também experimenta o efeito do seu suicídio nos parentes que ficaram. Conheço mães que nunca mais sorriram depois dos filhos se suicidarem. Que nunca mais tiveram uma expressão de jovialidade. Esse suicídio que eu cometo e que gero, eu também sou responsável por aquilo que eu gerei naqueles que ficaram amargurados. Muita gente diz assim, suicídio é covardia. Outros dizem, suicídio é coragem, é ter muita coragem para se suicidar. Eu não entraria nesse raciocínio se é covardia ou se é coragem. Eu diria que em toda atitude de suicídio há sempre um sentimento egoísta. Porque no suicídio, o suicida só pensa no seu drama. Não pensa naquele drama que ele vai gerar, naqueles ao seu redor. No sofrimento que ele vai deixar. Então, é sempre essa atitude. Por isso, meus amigos, o Espiritismo vem nos convidar ao que fazer? Evitar ao máximo o suicídio direto ou indireto. E aqueles parentes nossos que caíram no abismo do suicídio, que abriram a porta falsa do suicídio, que tentaram resolver um problema através de uma solução que não soluciona, oremos por eles. Eu quero recomendar aqui às mães e aos parentes de pessoas que se suicidaram, sejam felizes. Porque se vocês forem felizes, essa felicidade vai ser encaminhada a eles. A amargura que a gente sente pelos parentes que se suicidaram, alcançam eles. Porque eles se sentem feridos. Exatamente. Porque eles se sentem feridos. Porque eles se sentem afetados. Porque como eles sabem que são responsáveis, tudo aquilo que os seus afetos e seus amores sofrem, alcançam eles. Não por causa do parente, não o parente que está direcionando, mas por causa do sentimento de culpa deles. Então eu costumo dizer, sejam felizes. Eu poderia ter evitado. Quase sempre não poderia. E eu costumo dizer, meu amigo, Jesus, o maior homem na Terra, teve um discípulo que se suicidou. E ele não poderia ter feito nada. Porque era o livre-arbítrio do outro. Mesmo o espírito crístico daquele não pode querer por você. E não pode querer por Judas. Ele mais tarde veio ajudar Judas. Mas não pode escolher por Judas. Então ame. Faça todo bem. Ore pelo parente querido. Aliás, todo bem que você faça, faça em homenagem a ele, que as vibrações positivas chegam a ele. E é um alívio. É um alívio. Para concluir, quem leu a vida de Ivone Pereira, de Chico Xavier e de outros, vê casos como esse, em que eles oravam por pessoas que se suicidaram e o alívio. E depois os espíritos vinham dizer como estão, muito melhores, depois da oração, anos e anos. Anos e anos. Desgosto da vida, podemos passar. Mas como devemos lidar com o desgosto da vida? Chico Xavier, para concluir, dizia que em alguns momentos ele era tomado por um desgosto da vida, por um desencanto. Os problemas materiais, os desafios do dia a dia. E Emmanuel chegava próximo dele, disse, pare um pouco de psicografar. Venha comigo. Vamos comigo até os bairros mais miseráveis, as situações mais pobres. Estaremos em contato com vítimas de lepra, de tuberculose, de pênfigo, de fogo selvagem, de pessoas acamadas. E depois de você visitar, tomar um café com eles, sentar para conversar, você vai revigorar e vai restaurar essas energias. E Chico dizia que a mediunidade dele era assim. Que muitas vezes, quando parecia que a terra, que o mundo estava caindo na cabeça dele,
que a angústia era insuportável, ele parava a psicografia e ia se misturar com essas multidões de necessitados. Como ele não tinha família, às vezes passava o dia de Natal, por exemplo, na casa dessas pessoas, porque cada um estaria com suas famílias, e ele passava com essas pessoas, e ele dizia que, olhando os olhos dos amargurados com os quais ele travou contato, ele também se renovava ao tentar renovar o seu próximo, e voltava reabastecido de energias. Pensemos nisso. Pensemos nesse cuidado que devemos ter. Suicidar-se nunca. Muito obrigado, muita paz.